A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Sábado, dia 14 de fevereiro de 2026. Graças a Deus, mais um dia. Possamos realmente viver a plenitude da vontade do Senhor no dia de hoje. E para isso, a gente precisa aprender com Ele e colocar em prática, vivendo aquilo que aprendemos. Então, o ensinamento que Jesus quer nos trazer hoje é esse que está na tela. O tema é este aí. Ele nunca desiste de ninguém. Ele nunca desiste de ninguém. Deus nunca desiste de ninguém. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Eu vou ler um pouquinho rápido, é texto longo, mas neste texto eu vou contar três parábolas diferentes que Jesus contou em seus ensinamentos. Amém? Então vamos lá ler e refletir sobre o que diz a palavra do Senhor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir Jesus, olha que lindo. Todos os publicanos e pecadores, as piores pessoas da época. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Lá vai a primeira. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, agora já vem outra história. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas eram moedas da época de Jesus, tá? Eram moedas. Então, ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, ou seja, uma lanterna, uma vela, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Glórias ao Pai, glórias a Deus. Meus irmãos, essas três parábolas. Ah, qual foi a primeira mesmo? Da ovelha perdida. Qual aquele que tem 100, uma se perde, ele não deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. A dracma perdida, né? A mulher tem 10 e perde uma e acende uma candeia e varre a casa até encontrar a moeda perdida. E o filho perdido, né? O filho que se perde no mundo, né? Que ele volta e o pai não quer nem saber o que aconteceu para trás. O pai viu que o filho estava perdido e foi encontrado. Então, com essas três parábolas, três histórias que Jesus conta para nós, que ele deixa escrito para nós, que Deus deixa escrito para nós, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração em relação a estas três parábolas, isso, que Deus não desiste de uma alma perdida. Deus não desiste. Então, há esperança para qualquer pessoa na face da terra. A palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Meus irmãos, Jesus salva, mas precisamos ir até Jesus. Precisamos desejar a salvação. Precisamos desejar a mudança. Precisamos desejar voltar para a casa do Pai, de onde nós viemos e o pecado nos afastou. Precisamos desejar isso. É a partir do momento que de todo o nosso coração nós desejamos essa mudança, essa volta para casa, o Pai, ele abre os braços, porque ele só está esperando uma decisão verdadeira de um coração verdadeiramente arrependido. E aí, meu irmão, é o ponto-chave para que Deus trabalhe. É isso que Deus quer. Qualquer um, qualquer pessoa, desde o pequeno pecador até o pior pecador. Até porque pecado não tem tamanho, pecado é pecado. Mas desde aquele pecadinho que para o ser humano é pequenininho, né? Aos olhos do ser humano é pequenininho, até aquele que é imenso aos olhos do ser humano. Todos, todos têm salvação. Basta querer essa salvação e se entregar para Jesus. E aí, meu irmão, aí a transformação acontece. A transformação acontece e o céu se alegra. O céu se alegra por um pecador que arrepende. Amém? Deus não desiste. Então, você e eu, que possamos entender isso e apresentar esse Jesus para quem precisa conhecê-lo. Amém? Beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.